Boa tarde, hoje é terça-feira, 28 de julho. O Senado Notícias começa agora. O Senado deve votar nos próximos dias uma medida provisória já aprovada pelos deputados que abriu crédito extraordinário no valor de 639 milhões de reais para ações de prevenção e combate à pandemia da Covid-19. A medida provisória 942 autorizou em abril a liberação de novos recursos para o governo federal. 54 milhões de reais para a Presidência da República, 339 milhões para o Ministério da Educação, 199 milhões ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e 45 milhões de reais para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Até agora, de 639 milhões de reais, foram pagos 174 milhões e 600 mil reais. O senador Humberto Costa reconhece a importância dessa verba para o enfrentamento à pandemia, principalmente quanto ao reforço no processo de aquisição de equipamentos para hospitais universitários, mas demonstrou preocupação no que se refere à previsão de valores à Secretaria de Comunicação do governo. Como o governo federal, até o presente momento, só tem trabalhado em relação à Covid-19, com informações imprecisas, com notícias falsas, com a defesa de tratamentos que não têm fundamentação científica, nos preocupa que esse recurso possa ser utilizado para algum tipo de campanha que, ao invés de ajudar o enfrentamento à Covid-19, possa gerar ainda mais desinformação. Até 15 de julho, o Poder Executivo já havia editado 30 medidas provisórias de abertura de créditos extraordinários para prevenção e combate à pandemia da Covid-19. No total, esses recursos somam mais de 509 bilhões de reais. Na semana passada, um relatório do Tribunal de Contas da União apontou que até o fim de junho, o Ministério da Saúde havia recebido cerca de 39 bilhões de reais para ações específicas contra o coronavírus, dos quais 11 bilhões foram usados de fato. Para este economista, o TCU mostra que não há uma estratégia coordenada de distribuição desses recursos. Os gastos têm sido bastante limitados e isso tem comprometido, em parte, a recuperação do país em relação à questão do coronavírus. Então, essa execução lenta desse orçamento e a utilização do crédito extraordinário acaba comprometendo, em parte, a recuperação. Há uma parte dúbia em relação a como tudo é feito. O TCU, então, questionou alguns pontos e quer mais transparência e detalhamento dessas operações. O Ministério da Saúde prestou alguns esclarecimentos por meio de nota, entre eles o de que parte dos recursos não está contabilizada como valor utilizado, porque a pasta depende da disponibilidade de equipamentos e insumos no mercado, seguindo os trâmites legais de aquisições. O senador Isalci Lucas apresentou na última semana um projeto que modifica o decreto legislativo publicado no início deste ano e que colocou o Brasil em estado de calamidade pública por conta da pandemia do novo coronavírus. O decreto foi aprovado em março deste ano. Além de reconhecer o estado de calamidade pública, o texto também criou a comissão do Congresso responsável por acompanhar os gastos do governo federal no combate à pandemia. A proposta do senador Isalci Lucas cria subcomissões com a mesma atribuição, mas focadas em cada um dos estados e no Distrito Federal. A ideia, de acordo com o parlamentar, surgiu a partir das constantes investigações da Polícia Federal e do Ministério Público sobre supostos desvios de dinheiro destinado ao SUS. O objetivo é acompanhar não só o recurso financeiro, mas também os equipamentos que são encaminhados, que foram encaminhados, que estão sendo encaminhados aqui para o Distrito Federal. Então, é de suma importância a criação dessa subcomissão, ou da comissão especial.
Outra razão para a criação das subcomissões de acompanhamento é aliviar a demanda sobre a comissão da Covid-19, que, de acordo com o senador, está limitada e não conseguiria verificar os gastos de cada um dos estados. No Distrito Federal, por exemplo, o Congresso já fiscaliza os gastos do governo local. Eu convidei, inclusive, para participar todos os membros da Câmara Legislativa, da Câmara Federal, do Senado. Convidei o próprio governador, convidei 4 secretários de estados, o da Educação, da Economia, da área social e o da Saúde. Estão participando já das reuniões. O Ministério Público, que sempre encaminhou, sempre teve um representante, o TJ, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Ministério Público do Tribunal de Contas, aqui do Distrito Federal, e várias entidades, como o presidente do Sindicato dos Médicos, presidente do Sindicato dos Enfermeiros, e toda segunda-feira, das 14h30 às 16 horas, nós estamos fazendo essas reuniões. De acordo com a consultoria legislativa do Senado, a comissão mista já pode fiscalizar os recursos, mas a criação das subcomissões pode dar mais abrangência para o colegiado. Normalmente você pode criar subcomissões dentro de uma comissão mista, elas vão funcionar como grupos de trabalho dedicados a assuntos específicos de interesse daquela comissão e composta por alguns dos membros da própria comissão. O projeto de decreto legislativo do senador Isalci Lucas pretende instituir um modelo diferente de subcomissão para aumentar a capilaridade da fiscalização e do acompanhamento dos recursos federais que vêm sendo aplicados também nos estados e no Distrito Federal. Um projeto de lei pode aumentar em 1/3 a pena para casos de violência doméstica durante o estado de calamidade pública. O PL 3.374 é de autoria da senadora Rose de Freitas. A pandemia de Covid-19 ampliou a violência doméstica. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam um aumento expressivo nesse tipo de crime nos meses de março e abril, início do isolamento social, quando as vítimas passaram a ficar mais tempo em casa e viram os companheiros se tornarem agressores. A pandemia ela trouxe esse agravamento da situação e do maior controle do agressor sobre a vítima. Os estados que tiveram maior aumento no número de ocorrências foram São Paulo, Acre, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Pará. Só no estado de São Paulo, a Polícia Militar registrou um aumento de 44,9% no atendimento a mulheres vítimas de violência e de 46,2% nos casos de feminicídio. Essa situação, obviamente, ela não é trazida pelo coronavírus. Não só no Brasil, mas em outros países esse registro de aumento da violência tem acontecido. Na tentativa de conter o aumento desses crimes, um projeto prevê uma alteração na Lei Maria da Penha. O texto prevê aumento de 1/3 nas penas de violência doméstica contra a mulher, criança, idoso e deficiente, durante o período de calamidade pública. A senadora Rose de Freitas foi a autora do PL. O ponto é reconhecer que existe agressão, que existe violência. O importante é a vida, é sobreviver, porque o comportamento do agressor pode não ter limite, não dá para saber o que vai acontecer da próxima vez. A sua vida pode acabar. Então, o que essa mulher deve fazer? O que é sensato que possa ajudar de alguma forma? Fica aqui também o recado do Ministério Público para as mulheres. A consequência é a prisão do agressor. O projeto de lei determina que os planos de saúde sejam obrigados a cobrir os custos com os exames de laboratório capazes de detectar o contágio com o coronavírus. Uma decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar limita a cobertura a apenas um dos testes existentes. Os 2 exames disponíveis para a detecção do coronavírus têm características diferentes. O exame molecular, ou PCR, checa se o vírus está presente na secreção do orofaringe. Já o exame sorológico é feito no sangue e esclarece se a pessoa teve contato com o vírus e se desenvolveu anticorpos contra ele.
Nos laboratórios privados, os custos são bem parecidos, média de R$ 350 para o molecular e R$ 300 para o sorológico. Os dois exames têm imperfeições, porque eles tanto podem dar resultados falso positivos quanto falso negativos. O teste molecular é mais direto, ele diz se a pessoa está ou não com o vírus. Já o exame sorológico pesquisa os anticorpos no sangue, mas ele só dá positivo após o 10º dia de contágio com corona. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, foi à Justiça, pois entende que os planos de saúde não têm a obrigação de fornecer o teste sorológico aos consumidores. Enquanto está se procurando essa inclusão visando um controle da pandemia ou visando uma segurança maior do retorno das pessoas às suas atividades, se não forem utilizados testes que tenham esse tipo de classificação, esse padrão ouro, como hoje já se tem essa segurança, já está pacificada essa questão em relação ao RT-PCR, o que nós podemos ter é justamente o efeito contrário disso. A ANS anunciou que deve realizar uma audiência pública antes de uma decisão definitiva. Em relação às pesquisas de anticorpos, os chamados testes de IgG, IgA e IgM, a situação ainda não está definida. O consumidor precisa aguardar a conclusão da audiência pública da ANS ou então uma decisão judicial que torne obrigatória a cobertura pelo plano de saúde. Para o senador Randolfo Rodrigues, o teste sorológico também é fundamental e os argumentos da ANS não se justificam. Por isso, o projeto prevê que os planos de saúde devem cobrir todos os tipos de exames disponíveis para a pandemia do coronavírus. E nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens desta edição, você já sabe, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.